Olá, começa agora mais um programa Destaques. Janeiro já está à porta, está bem pertinho. E com ele a volta às aulas. Para muitas famílias é o momento de início de um ano letivo para quem tem bebê e já quer iniciar a introdução escolar. E sobre esse assunto eu converso com a psicóloga escolar Maiara Ferreira, está aqui comigo no estúdio. Maiara, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre esse período que realmente deixa todo mundo com o friozinho na barriga. Pois é, Maiara, a gente está já falando Natal, Ano Novo, mas muitos pais e muitas mães estão já pensando, a família inteira, né? Sim. Avô, avó, tio, tia, desse novo, né, desse bebê que chegou em casa e que ano que vem já vai começar esse período escolar, né? Em que momento da vida dessa criança, né, desse serzinho que chegou na família, é indicado essa introdução escolar já? Na verdade, essa busca tem acontecido cada vez mais cedo, né? As mulheres estão voltando aí para o mercado de trabalho, então a gente vê cada vez mais escolas, creches oferecendo desde a partir dos 4 meses, né? Porque a ideia é que esse bebê esteja, né, num lugar seguro, num lugar onde essa mãe possa ir tranquilamente trabalhar. Então, cada vez mais cedo, essas famílias têm procurado a escola. Antigamente a gente via isso se prolongando um pouquinho mais, mas cada vez mais acho que tem ficado mais complexo a questão da rede de apoio, né? Com quem esse bebê vai ficar, como é que vai ser essa nova etapa. Então cada vez mais cedo tem acontecido essa busca. Quais são os diferenciais, né, dessa introdução escolar mais cedo, né? Muitas mães dizem assim, não, prefiro uma babá em casa, deixar só depois de vacinar. Outras, não, eu prefiro que vá para a escola porque é estimulado logo cedo. Quais são esses benefícios da introdução escolar nesse sentido? Tem muitas inseguranças, né? Na verdade, muitas famílias vêm com esse receio mesmo, como é que vai ser, né? A chegada desse meu filho na escola, nesse ambiente, com outras crianças, né? Então, para muitas famílias, existe a questão mesmo de ter esse momento a mais em casa, né? Vão atrás de babás, enfim, mas é cada vez mais complexo, até ter uma pessoa de confiança. Então a escola, ela acaba sendo esse lugar de referência, de acolhimento, né? Cada vez mais a gente tem visto, né, locais que recebem essas crianças e que dão suporte a essas famílias, com ambientes monitorados, por exemplo, onde os pais conseguem ter acesso em tempo real ao que está acontecendo, né? Então acaba que a família, ela tem essa comodidade e a segurança de que esse bebê está num bom lugar. E aí você pode imaginar o que é que um bebê pode fazer dentro desse espaço, por exemplo, né? O bebê, ele sendo estimulado, por exemplo, até um banho pode ser pedagógico. Desde uma contação de histórias numa grama, desde a interação com outras crianças, com outros bebês da faixa etária ou não. Então, tudo isso favorece o crescimento da criança. E nesse caso, a gente tem medo, né? Eu como mãe tive muito medo no início do meu, né? A gente chora, né? A gente entrega assim, a gente chora, daqui a pouco, quando menos espera, eles já estão brincando, se divertindo e a gente bobona, toda boa maquiagem borrada, né? Mas nesse sentido, assim, quais são os preparos, né? Como é que os pais as mães, os pais, avós, enfim, devem se preparar para esse momento, até para entender, né? Que a gente sofre junto, né? Sim. Dessa separação aí que é necessária. Como é que é o acompanhamento voltado para essas mães? O que acontece? Eu acho que é uma coisa muito mais da família e muito mais nossa enquanto mãe do que do próprio bebê ou da criança. O que a gente percebe é que a adaptação é algo singular. É algo individual, assim. Existe, claro, uma previsão de que esse bebê ou essa criança, né, possa, claro, sentir um pouquinho a falta dos pais, possa sentir, né, com a adaptação a esse novo ambiente, aos novos adultos de referência, por exemplo. Mas a gente vê o sofrimento maior da família, né? Quem chora mais, fica no cantinho olhando, quem chora né? mais, Tá tudo geralmente... bem, ele tá bem, né? Às vezes a gente percebe muito, assim, as mães, os pais chorando, porque o bebê ficou bem. Mas você fica, não, o pai que precisa, né? Fica desse jeito. É exatamente isso, assim, mas a adaptação, ela é algo realmente que é particular, assim, vai depender de cada criança. O que importa nesse momento, o que a família precisa ter, é validar e ter confiança. Que, assim, realmente aquele é o melhor lugar para o seu filho, que ali realmente é o lugar onde ele acredita, por exemplo, na proposta pedagógica do local que ele escolheu. Então, assim, essa confiança é a base de tudo, para que realmente essa criança possa estar bem. Você falou uma coisa importante, que é conhecer antes, né? Visitar essa escola, esse espaço, essa creche, né? Para entender
como é que o filho, a filha vai ser inserido dessa forma, né? Quanto tempo antes do início? Já na barriga ainda? Tem muita mãe que é ansiosa, já quer logo visitar? Muitas mães já vêm procurando as creches, as escolas, desde o bebezinho lá na barriga, porque quer saber como é que vai ficar, né? Depois que esse bebê vier, como é que vai ficar essa estrutura. Então, assim, cada vez mais a gente tem visto mães procurando, então não tem uma média certa, tá? Mas o que geralmente a gente recomenda é que a família também faça parte dessa escolha. Afinal de contas, ela vai passar esse tempo nesse novo ambiente, então o ideal é que a criança também participe, que a criança conheça esse espaço, que ela vivencie esse momento junto com a família. Maiara, a gente sabe que o ambiente escolar é um ambiente muito rico, né? De vivência, inclusive até os profissionais capacitados, né? Um olhar diferenciado de quem está de fora. Às vezes a criança tem alguma deficiência que a família não vê, né? A questão do autismo também, né? Ou outras deficiências que não são as visíveis, né? Mas que um profissional qualificado consegue identificar já de antemão, né? Antes mesmo de qualquer diagnóstico, com alguns pontos importantes. Nesse sentido, assim, qual é essa vantagem, né? Como é que é esse trabalho feito para profissionais voltados a isso, né? Identificar alguns atrasos no desenvolvimento, conversar com a família, mãe, pai, olha, ele não tá andando de ponta de pé, ou então ele não está olhando no olho, ou então não parece não escutar. Existe esse contato direto, importante, né? Existe. Eu acho que também as famílias estão mais sensíveis, né? A gente já está mais informado. Então, acredito que o que importa dentro da escola é que tenha, de fato, essa parceria com a família, onde a escola consiga chegar até essa família, por exemplo, e falar, olha, a gente percebeu alguma coisa que necessita de atenção. O olhar da escola, ele não é um olhar clínico, a gente não está ali, claro, para realizar nenhum tipo de diagnóstico, mas é perceptível. Por exemplo, as professoras, elas têm esse trabalho, né, de dar essas devolutivas, periodicamente. Então, acaba que traz algumas questões, né, voltadas para o grupo. Uma coisa importante também é que essa avaliação ela deve ser algo individual. Muitas famílias vêm, às vezes, com ansiedade, né? Meu filho não fala, será que tem atraso de fala? Sim. Porque outras crianças da mesma idade também falam, enfim. Então, a gente carrega um pouco dessa ansiedade enquanto família, né? Mas o que é importante nessa relação é que o trabalho da escola, ele não é de diagnosticar, ele vai sugerir, né, claro, os acompanhamentos necessários, e a escola deve ser também esse lugar de porta aberta para receber esses profissionais que acompanham as crianças. E nesse caso, falando agora de telas, né, a gente vê muitas crianças cada vez mais novas utilizando as telas, né? Existe algo que você, como é profissional da área, algo que seja específico a partir de tal idade já pode utilizar, ou até determinada idade não é para usar? Como é que determina isso? Assim, o recomendado, na verdade, é o tempo mínimo de telas. A gente hoje está aí imerso, né, nesse mundo onde o tempo todo a gente está interagindo nas telas, enfim. Então, não é adequado que uma criança, por exemplo, até 2 anos tenha acesso a esse tipo de estímulo, né? A gente observa claramente uma criança que é exposta a telas, por exemplo, é uma criança que geralmente ela não desenvolve a parte motora, é uma criança que muitas vezes tem déficit de atenção, tem problemas, por exemplo, assim, questões nessa comunicação, precisa de um investimento maior. Então, por isso é um benefício também à escola, né? Porque a criança ela vai ter acesso a essa ludicidade, ao brincar, experimentar. Então, assim, a escola é um lugar que não existe tela na educação infantil, por exemplo, né? A gente realmente estimula para que essa criança possa vivenciar, brincar, porque, afinal de contas, a educação infantil é base, né, para essa educação aí futura. E a gente vê muita procura também do brincar, né? De levar as crianças para a natureza, né? Para ver também brincadeiras ao ar livre. Vocês também fazem atividades nesse sentido fora escola, nesse momento? Assim, encontro um pouquinho mais fora da escola? Sim, brincar é coisa séria, né? Algumas famílias até vêm assim meio relutantes, imaginando por que levar a criança assim tão cedo para a escola, por exemplo. Mas ela só vai brincar, um bebê, por exemplo, só vai brincar, só vão trocar a fralda, mas a educação infantil, de fato, é a base. A gente vê, às vezes, até uma ansiedade, assim, das famílias promoverem, meu filho é adiantado, meu filho é superdotado, vamos adiantar, vamos para uma outra série. Mas eu sempre falo, assim,
vamos vivenciar esse brincar, vamos realmente vivenciar essa ludicidade. A escola é esse lugar de brincar, esse lugar de experimentar. Então, existem muitas escolas, por exemplo, em Fortaleza, que tem já esse espaço verde, onde as crianças possam experimentar aquele piquenique, estender a toalha, comer ali, ver a grama, ver os animais, né, os pássaros, ter essa vivência, né, com a natureza, porque a gente já vive nesse mundinho, né, tão fechado, tão fechados nos apartamentos, nos nossos ambientes. Então, a escola precisa ser esse lugar aberto também. A educação infantil precisa disso. E quando os pais procuram vocês, assim, esse período agora de janeiro já iniciam, né? Sim. Já vão iniciar. Primeiro começa a creche, né? Porque o meu faz tempo, já tem 11 anos já. Quando é que inicia já o período de creche? Então, por exemplo, na escola que eu trabalho, a gente recebe bebês a partir de 4 meses, tá? Então, não tem um período certo, por exemplo. Então, a criança, o bebê completou 4 meses, já pode participar, né? Isso. Então, existem espaços, por exemplo, que recebem já bebês maiores, né? Não são todas as escolas que recebem bebês assim tão pequenos. E aí é um cuidado, tem um momento do cochilinho, né? Tem toda uma rotina. Toda uma rotina. E essa é uma outra grande vantagem, assim, também da escola. Porque, assim, tem sido difícil a gente manter uma rotina, né? E a escola, ela tem esse tempo, o tempo de dormir, o tempo de brincar, a hora do banho, a hora da estimulação motora, a hora da contação de histórias. Então, há um tempo bem cronometrado e é uma grande vantagem, porque essa criança, ela também chega em casa e já segue aquela mesma rotina, aquele mesmo horário. E aí, nesse ponto, né, qual a importância da rotina para a criança, né? Como é que é na cabecinha dela, no desenvolvimento dela, na percepção dela de mundo, de si, a importância de se botar uma rotina para essa criança? A rotina, ela regula. Ela é tão importante, digamos assim, como a disciplina, ter disciplina. Né? Então, uma criança que ela tem uma rotina bem definida, por exemplo, ela é uma criança que já entende e tem uma previsibilidade do que vai acontecer posteriormente. Então, há uma tendência a ser uma criança mais segura, a uma criança menos irritada, por exemplo, porque se tem uma coisa que desestabiliza uma criança é quando a gente está ali fugindo da rotina. Né? Às vezes a gente vê por que chora tanto, por que está tão irritado, porque muitas vezes não teve uma boa noite de sono, não dormiu o suficiente, a rotina precisa de alguma adaptação. Então, de fato, a rotina ela traz esse benefício, né, para que a criança sinta-se segura, sinta-se realmente ali, né, pronta, enfim. Então, traz muitos benefícios, sim. Como os rituais também, né? Sim. De almoçar em família, de a hora do soninho, né? Ter todo aquele ritual que faz parte também, que é um momento de encontro, né? Que a família tem importância nesse sentido. Claro. E é importante, inclusive, assim, que a família ela traga isso para a escola. Porque o que acontece? Às vezes a criança não teve uma boa noite de sono, não está se alimentando tão bem, tem um dentinho nascendo ali, por exemplo. Então, isso pode impactar, inclusive, na adaptação ou na permanência da criança ali naquele ambiente. Às vezes a criança fica um pouco mais irritadinha, né? Fica mais sensível. Então, aí é um outro ponto importante. A família, nessa parceria com a escola, também contar como é que está em casa. E, Mari, no mais é confiar e ter essa parceria bacana, porque é tão bom, né, quando a família é parceira da escola, é a escola parceira da família, né? Essa parceria é tão legal, no final o resultado é o filho e a filha feliz, né? A gente tem o mesmo objetivo, né? Que é realmente a felicidade da criança. É isso, Mari. Muito obrigada mais uma vez, um feliz 2024 para você. Eu que agradeço. E até a próxima. Igualmente, muito obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Já de volta, se tem um problema que é dor de cabeça para você que mora de aluguel ou que é dono de imóvel, esse problema com certeza é a documentação imobiliária. Os números mostram que no Brasil, por volta de 60% dos imóveis estão com algum tipo de irregularidade na documentação, seja um registro de escritura, troca de titularidade ou número de matrícula. Esses são dados bem expressivos. Para a gente ter uma ideia, a cada 100 imóveis no Brasil, pelo menos 60 apresentam alguma irregularidade relacionada à documentação imobiliária. São dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Por isso a gente vai conversar agora com a advogada especialista em assuntos imobiliários e CEO da RED, que é a empresa especialista em documentação imobiliária. Lara, o que é que significa esse número? 60% dos imóveis do país
apresentam alguma irregularidade. É muita coisa, né? É muita coisa. Na verdade, eu posso te falar que o número é até mais alarmante. 60% não tem documento em cartório. E dos 40% que tem documento em cartório, uma grande parte está irregular. Então, esse número ele é mais sério do que a gente pensa. E é sério por quê? Porque as pessoas estão deixando de lado colocar a documentação imobiliária em dia. É isso que está faltando? É um desleixo mesmo de quem é proprietário de imóvel em todo e qualquer lugar do Brasil? Na verdade, o que eu posso te dizer é que isso tem um reflexo, esse problema de documentação tem um reflexo na vida das pessoas, né? Então, é necessário que o imóvel esteja regular, por exemplo, para você fazer um empréstimo no banco e dar esse imóvel como garantia. É importante que esse imóvel esteja regular, por exemplo, para você concluir de forma mais fácil um inventário. É importante que esse imóvel esteja regular quando você quer vender e ter a oportunidade de vender por um preço correto e vender de forma mais fácil. Então, a irregularidade do imóvel, ela reflete no dia a dia da vida das pessoas. Para quem está nos acompanhando em casa, é aqui de Fortaleza. O que é que está faltando para os imóveis de Fortaleza? Vocês surgiram há 2 anos nesse mercado, né, da documentação imobiliária. A RED surgiu aqui em Fortaleza. Ela surgiu aqui em Fortaleza porque Fortaleza apresenta uma demanda relacionada para tanto? Essa demanda, na verdade, ela é nacional, né? É uma demanda que existe em todos os lugares do Brasil. Na verdade, a RED nasceu em Fortaleza, porque existe uma demanda também em Fortaleza, uma demanda alta, uma demanda preocupante, e a gente tentou trazer para o mercado uma solução diferente, né? E uma solução mais rápida, uma solução menos burocrática. E para isso a gente criou uma plataforma digital. E o que é que essa plataforma digital apresenta? Dá para resolver o problema de casa? Pelo que a gente percebe aqui, tem gente trabalhando para isso, obviamente. Né? Tem sim. A gente desenvolveu 2 produtos. Tá? Um produto de regularização, onde a gente faz um escaneamento do imóvel, um comparativo de dados do imóvel entre o que consta no cartório, o que consta na Prefeitura, na Secretaria do Patrimônio da União. E, a partir daí, a gente obtém identificado todas as pendências, todas as irregularidades desse imóvel, para que, então, se consiga partir para a regularização do bem. O outro produto que a gente desenvolveu foi um produto de emissão de documentos. Então, para regularizar imóvel, a gente precisa emitir documento e para a vida, de um modo geral, a gente precisa emitir documento. Então, através da plataforma, é possível o usuário tanto fazer o escaneamento do imóvel como emitir documentos de forma digital. Ô Lara, e como é que faz então para o pessoal de casa poder encontrar vocês pela internet, pessoalmente, por telefone? Existe um site disponível em que essas informações constam, né? Isso. É só acessar www.red.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações necessárias de como dar seguimento ao processo de escaneamento, regularização, emissão de documentos, tudo que vocês precisam. Ô Lara, só para finalizar, existe um tempo de atendimento? Como é que vocês fazem, por exemplo, para organizar as demandas que chegam do pessoal que está procurando? Eu digo isso porque é muito comum que as pessoas que estejam procurando tenham pressa. Às vezes é difícil dar um tempo para o cliente, mas normalmente vocês têm uma média de como é que vocês fazem isso para atender o melhor e mais rápido possível o cliente, inclusive pela internet nesse primeiro contato? Sim. O acesso pode ser pela plataforma, pelo próprio site. E lá você pode seguir, o usuário pode seguir e fazer todo o processo de contratação pelo próprio site. E se a pessoa quiser, também pode ser atendido pelo WhatsApp. Nós temos um setor comercial que atende todo mundo de forma super rápida, digital, sem maiores problemas. Obrigado, Lara, pela conversa, pelo bate-papo. Prazer. A gente fica por aqui trazendo essas informações sobre como você pode conseguir colocar a documentação imobiliária do seu imóvel ou você, sendo inquilino, descobrir como é possível ter essa documentação imobiliária agendada, em dia e em mãos também. Agora eu volto contigo no estúdio. E pesquisa da PwC sobre o Índice Transformação Digital Brasil identificou que as empresas brasileiras ainda não priorizam a transformação integral do negócio para um modelo plenamente digital. Isso porque somente 7% dos participantes indicaram mudanças abrangentes em sua estratégia, incluindo o redesenho do núcleo de negócio e a implementação baseada em todas as áreas. Sobre esse assunto eu converso com o Matheus Oliveira, diretor da PwC aqui em Fortaleza, está aqui comigo no estúdio. Matheus, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, o prazer é meu. Matheus, falando sobre essa pesquisa, né? Quais são os dados mais importantes, além desse que a gente falou agora no comecinho? Eu acho que
Para a gente começar a falar sobre transformação digital no Brasil, o principal entrave é o próprio entendimento do conceito do que vem a ser transformação digital. Na agenda das empresas, esse tema ele ainda está relacionado simplesmente a agregar tecnologia ao negócio, quando na verdade a gente está falando de um tema que é muito mais abrangente. Transformação digital, ele envolve principalmente a estratégia das empresas, né? A empresa precisa ter uma estratégia voltada para a transformação digital, voltada para a própria sustentabilidade, e aí trazendo até um dado de uma outra pesquisa nossa bem recente, que é a CEO Survey, que é uma pesquisa que nós fazemos com os CEOs de empresas do mundo inteiro. Ela aponta que 31% dos CEOs entendem que os seus negócios não são sustentáveis ao longo de 10 anos nos modelos atuais. Então, a transformação digital ela é extremamente necessária do ponto de vista, inclusive, de sobrevivência para as empresas. Então, entender o que é transformação digital, maturar esse conceito é o primeiro desafio. Em relação ao resultado da nossa pesquisa, 55% dos entrevistados eles apontam que a cultura também é um grande entrave, né? A gente ainda tem uma cultura que não conversa com as tecnologias. E o que é que isso desencadeia? Desencadeia atividades isoladas de investimento em tecnologia, né? E à medida em que isso se torna isolado, deixa de ser prioridade para a gestão, deixa de ser prioridade para a alta administração, para os conselhos, para os órgãos de governança. Então, é um conceito que se retroalimenta, né? Então, se você não tem uma estratégia voltada para a digitalização, pensando no futuro da companhia, a sua governança, automaticamente, ela não vai ter um foco em trazer, nesse sentido, né? Exatamente, nesse sentido de trazer digitalização, mas não em atividades pontuais que geram resultados imediatos ou ganhos operacionais. E em não tendo uma governança comprometida, você não tem também ações relacionadas a processos de riscos, né? E isso é muito importante porque, à medida em que as empresas maturam os seus investimentos e maturam a sua transformação digital, ela se torna cada vez mais dependente dessa digitalização. O seu negócio, as suas operações, a sua atuação como um todo fica muito mais dependente da digitalização, e com isso vem um risco muito grande, que é o risco da segurança cibernética, né? O risco de cyberataques, e hoje em dia a gente já tem aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados também, no sentido de monitorar como que as empresas estão atuando na proteção de dados de clientes, fornecedores, funcionários, mas tudo isso é um sistema que se retroalimenta, como eu falei. Então, estratégia, governança, execução e cultura. Matheus, você falou num ponto importante aí da cibersegurança. Então, assim, ainda tem essa cultura de eu só vou fechar a porta depois que o ladrão entrar, né? Diz assim, eu só vou pensar em segurança depois que acontecer, porque até o presente momento não acontecendo nada, então tá tudo bem, né? Ainda tem essa ideia, assim, ou as empresas não, estão cada vez mais, poxa, se o meu concorrente aconteceu isso, comigo pode acontecer também. Na verdade, eu vou trazer qual é o estágio em que o Brasil ficou dentro dessa nossa primeira pesquisa. Vou voltar um pouco antes, vou contextualizar a nossa pesquisa, né? O índice de transformação digital, por que ele foi criado? Em nossas conversas com o mercado, nós percebemos que faltava um norteador para se mensurar o nível de transformação digital das empresas. E aí, nesse sentido, em parceria com a Fundação Dom Cabral, a PwC resolveu criar esse índice que ele vai medir em que nível, de uma forma estruturada, de uma forma norteada, né, em que nível as empresas estão. Então, no ranking de 1 a 6, onde 1 seria o mais deficiente e 6 seria o mais avançado, o Brasil, nesse primeiro ano, ficou em 3,3, resultado para 2023.
Isso indica que a gente ainda tem uma longa jornada pela frente, e aí respondendo a sua pergunta, isso quer dizer que muitas empresas ainda esperam as coisas acontecerem, ou ainda têm investimentos muito seletivos, muito pontuais em segurança, em digitalização, em inteligência artificial, e, enfim, no processo como um todo de transformação digital. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que 3,3 para um primeiro ano não é um índice tão ruim, indica que a gente já caminhou, Já está caminhando, né, Matheus? e que isso já é um foco para as empresas, né? Acaba sendo até uma contradição, porque a maioria dos entrevistados, eles respondem que é fundamental investir em transformação digital, em novas tecnologias, mas ao mesmo tempo eles mesmos reconhecem que isso ainda não é uma prioridade hoje. E aí, nesse caso, nesse entendimento de que é necessário fazer, mas na verdade não se faz, para onde é que está indo esse investimento? Né? Está indo para outras áreas de mais urgência, de onde está tendo fogo, incêndio, para depois pensar um pouco nisso, quando isso também for? Esse é um ponto bem importante, porque a nossa pesquisa também capturou isso. Hoje, nós classificamos as empresas em 3 tipos, dentro desse nosso espectro estatístico aí. As empresas que são consideradas seletivas, que são aquelas que fazem investimentos pontuais e seletivos, buscando resultados de curto prazo, buscando eficiência operacional, redução de custo, muito em função dessas incertezas de mercado, buscando austeridade. Então, essa é uma empresa que ela ainda tem muito a maturar. E aí, ela está em torno de 52% das empresas brasileiras dentro da nossa estatística estão nessa classificação. Tem as empresas que são as otimizadoras, que já estão um passo à frente, que já têm investimentos mais robustos e que já têm diversas frentes de trabalho no processo de digitalização. E tem as empresas que são as visionárias, que estão lá na frente pensando o negócio, pensando em ser sustentável em um futuro muito incerto, onde cada dia surge uma coisa nova, né? Então, esse é o cenário atual. A maioria das empresas ainda faz investimentos pensando em ganhos de curto prazo. Ainda tem essa mente, né? Exatamente. Isso é algo que é cultural, local? Vocês identificam? É algo que realmente é uma tendência mesmo? Como é que se mostra isso? Essa pesquisa, ela se restringiu ao Brasil, né? Então, de uma certa forma, né? De uma certa forma, reflete o nosso pensamento, né? Mas ela traz um conceito também que é muito interessante, que é o de ambidestria organizacional. E o que é que esse conceito propõe? Ele propõe que as empresas busquem um equilíbrio entre atividades exploratórias, que são aquelas relacionadas a inovação, experimentação, busca por novas possibilidades, e a otimização, que é o que as empresas brasileiras vêm focando, otimizar os processos que já existem. Então, não é que investir naquilo que você já tem, procurando melhoria operacional, seja ruim, mas é que esse é apenas um dos passos para se ter uma transformação digital madura. Matheus, e falando um pouquinho da PwC, né? Conta um pouco a atuação aqui no estado do Ceará, também no Nordeste e no Brasil como um todo. Como é que vocês estão atuando? Bom, a PwC, ela, aqui no Brasil, ela está há mais de 100 anos. Nós somos uma empresa já centenária de atuação global. Somos mais de 320 mil pessoas no mundo. Aqui no Brasil, somos cerca de 5 mil funcionários. E aqui no Ceará, é o nosso escritório mais novo. Chegou quando? Chegou quando? Há um ano. Já há um ano. Fizemos um ano agora em setembro, e em setembro de 23. Mas, na verdade, a gente já atuava aqui muito fortemente a partir de outras bases mais próximas. Eu, pessoalmente, já me dedico ao Ceará há mais de uma década, mas estava sempre na ponte aérea e atendendo os clientes de forma remota durante a pandemia. E aí, no pós-pandemia, a nossa operação ela se consolidou ainda mais aqui. E aí, no ano de 2022, nós inauguramos nossa operação aqui, estamos crescendo bastante.
Tem atuações potenciais aqui, específicas para o Estado, o olhar de vocês diferenciado, como é que é feito isso? O Ceará hoje é a grande potência do Nordeste, né? Isso é inegável. Não viemos para cá à toa, né? Somos uma organização que pensa o nosso país, o nosso propósito é resolver problemas importantes e construir confiança na sociedade. Então, onde tem negócio, nós queremos estar. Então, pensando em Nordeste hoje, o Ceará, com certeza, é o grande polo de geração de negócio, é o grande polo de inovação, está vindo o ITA, está vindo muita coisa nova, transição energética é aqui que está acontecendo de uma forma muito forte, hidrogênio verde. Então, nós vemos o Ceará como uma grande porta de oportunidades, mas não só para fazer negócios, mas para ajudar na execução do nosso propósito. Matheus, e para quem ainda não conhece um pouco o trabalho de vocês, quer saber mais informações, não só dessa pesquisa, mas também todo o trabalho que vocês fazem, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais, site, fique à vontade. Tá. Bom, vocês podem nos encontrar através do site www.pwc.com.br. Estamos em todas as plataformas digitais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Só vocês procurarem lá PwC Brasil. É importante botar o Brasil porque nós estamos aí em mais de 150 países e vocês nos encontram facilmente. Aqui em Fortaleza nós estamos baseados ali no BS Design, então quem precisar de algum serviço de consultoria, de auditoria relacionado também à transformação digital, nós temos uma equipe muito forte voltada para isso, temas muito atuais de ESG, diversidade e inclusão, nós estamos muito dispostos e antenados com tudo que é atual. Tá, joia, Matheus, muito obrigada mais uma vez. Feliz 2024 para vocês e até a próxima oportunidade. O prazer foi meu, um feliz 2024 para você e para todos os telespectadores. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e vamos falar de balanço da economia em 2023. Sobre esse assunto eu converso com o economista Ricardo Coimbra, está aqui no estúdio comigo. Ricardo, obrigada pela sua presença. Um abraço, Elaine. Vamos falar um pouquinho, né, do que a gente teve em 2023, ou seja, o início de um novo governo, né? Um novo governo que não se esperava, né, um ritmo de crescimento e de melhoria dos indicadores econômicos. E a gente teve, sim, uma melhoria significativa dos indicadores econômicos, ou seja, você fechando o ano aí com um crescimento do PIB muito próximo de 3%, a inflação, né, que é aquilo que se esperava que não se alcançasse já em 2023, dentro da meta, né, a gente deve alcançar aí uma inflação muito próxima de 4,5%, ou seja, quase 0,25% abaixo do teto superior. Uma taxa de desemprego também já caindo de forma significativa, o câmbio de certa forma estabilizado e mostrando um cenário de estabilização para frente, né? E instrumentos de macroeconomia, né, que necessitavam de um direcionamento mais efetivo, né, principalmente na área fiscal, na área tributária. Então, nesse setor, né, foi um setor que nós tivemos ganhos bem significativos. Por quê? Porque você precisa gerar para o investidor, não só nacional, como para o investidor externo, um direcionamento do que vai acontecer com a dívida pública ao longo do tempo. Então, você teve a aprovação de forma rápida e direcionada de um novo arcabouço fiscal, né, mostrando como o governo pensa em estruturar as contas públicas, né, de forma diferenciada de um teto que a gente tinha, né, e esse direcionamento na busca de redução da dívida ao longo do tempo, principalmente aí 25, 26, 27 nos anos subsequentes. E além disso, você ainda conseguiu já no finalzinho do ano a aprovação, né, do texto principal da reforma tributária, né, que você vai ter regulamentação agora para 2024. Então, você conseguiu ganhos, né, muito significativos daquilo que o mercado não esperava
no início de 2023, o mercado esperava um crescimento pífio da ordem de 1%, achava que a gente não ia conseguir ter, né, um controle efetivo sobre a inflação e de que a gente poderia ter outros impactos em relação à macroeconomia como um todo, né? E a gente está fechando o ano aí, né, com a Bolsa a cada dia batendo novos recordes e dando um indicativo bem positivo para 2024, ou seja, 2024 você tendo aí novamente uma continuidade da redução das taxas de juros, ou seja, a gente saindo daquele patamar que ficou bastante elevado aí em 13,75, já fechando o ano de 2023 com 11,75 e dando um indicativo de quem sabe fechar o ano aí de 2024 com a taxa Selic em torno de 9,25% ou até 9%, né? À medida que o cenário de inflação também se mostra já abaixo da meta, ou seja, a meta aí para o ano superior de 2024 em torno de 4,5%, mas hoje, né, o mercado estima que ela está em torno de 3,90, 3,93, o que significa dizer que existe um espaço de queda da taxa Selic. E como consequência, se você tem um nível de inflação mais baixo, uma possibilidade, né, de redução dos juros, você melhora a situação do crédito, você melhora, né, um direcionamento sobre o setor produtivo. E é em função disso que o mercado já estima hoje, né, algumas agências de mercado, né, e os grandes players, né, que fazem análise de risco e de direcionamento do mercado acionário brasileiro, alguns já estimando que a Bolsa pode fechar o ano de 2024 acima de 160 mil pontos. O que é um bom sinal, significa dizer que a atividade econômica tende a crescer, a estabilidade fiscal tende a se fortalecer para o ano de 2024 e para os anos subsequentes, mostrando um cenário mais interessante para o setor produtivo brasileiro. Não só aquele que vende no mercado interno, como aquele que também vende no mercado externo. Ou seja, a gente vai fechar esse ano aí também com recorde na balança comercial, né, um superávit bem significativo, também dando um indicativo, à medida que a gente vai ter aí esse cenário de estabilização do câmbio, de continuidade, né, desse cenário positivo para a balança comercial em 2024, ou seja, uma virada, né, em termos macroeconômicos aí bastante interessante, né, para a economia brasileira. Ricardo, a gente, rememorando um pouquinho, né, desse 2023, a gente teve aí a questão do desenrola, né, que foi utilizado, está sendo utilizado em diversas fases para que as pessoas voltem a ter seu crédito na praça, né, pagar suas dívidas, que é o que todo brasileiro quer, né? Às vezes ele quer pegar aquele dinheirinho para pagar sua dívida e conseguir ter crédito de novo. Qual o balanço que você faz desse projeto, desse programa, né? E como é que isso será de fato refletindo isso no bolso do brasileiro? Bom, é interessante a gente observar, né, com aquelas variáveis que eu falei anteriormente, o desenrola, ele vem no outro segmento, que é um segmento de recuperar a capacidade de crédito do cidadão. Só que aqui no Brasil a gente tem duas situações, não só os juros ainda num patamar elevado, né, e que uma das variáveis é exatamente a inadimplência, que faz com que os juros fiquem num patamar mais caro e o custo do crédito mais caro. Então, à medida que você cria um mecanismo de resolver, de tentar resolver parte do problema, né, ou seja, gerar uma possibilidade de renegociação e alargamento dessa dívida com taxas de juros menores, propiciando que a pessoa consiga se adequar ao longo do tempo, você tem também essa queda da taxa de juros que facilita esse cenário, né? Mas a gente tem um problema, ou seja, o nível de renda do trabalhador brasileiro ele é relativamente baixo, né? Então, a ajuda na redução da taxa de juros, a melhoria da capacidade do custo do crédito, ela é extremamente importante. Mas, paralelo a isso, você tem que ter ganho de renda real, né? E com a reestruturação do salário mínimo, você volta a ter um ganho real. Mas ainda é insuficiente para que você tenha um ganho mais efetivo de renda per capita, né? Então, à medida que você também tem uma taxa de crescimento do desemprego, aqueles que estão empregados e aqueles que estão buscando emprego tendem a ter também uma melhoria dessa renda. Por quê? Porque você vai ter menos pessoas desempregadas e a disputa pelo profissional qualificado, ela tende a levar
esse salário. Mas mesmo assim, o nível de renda do brasileiro ainda está muito aquém do que a gente observa em outras economias. Para que você possa dinamizar essa economia, para que você possa diminuir de forma efetiva esse custo do crédito ao longo do tempo, você tem que fazer com que o nível médio de renda do trabalhador ele cresça. Então esse talvez seja o grande desafio para a próxima década. Ou seja, você melhorar o nível de emprego, mas não só melhorar o nível de emprego, mas melhorar o nível de renda per capita da população. Talvez esse seja o maior desafio da próxima década, ou seja, você conseguir inserir mais pessoas no mercado de trabalho com nível de renda um pouco mais elevado, sem isso comprometer, né, de forma efetiva o custo inflacionário. Né? E você conseguindo fazer isso, você dinamiza mais a economia do país, que é o que aconteceu em décadas anteriores nos países desenvolvidos. Você criou uma capacidade de consumo superior e essa capacidade de consumo superior é que faz com que você diminua a inadimplência, você diminua o endividamento e você consiga ter um nível social mais equilibrado ou menos desigual, como que acontece na economia brasileira hoje. Ricardo, esse ano de 2023, digamos, foi o ano mesmo para valer do pós-pandemia, né? A gente viu aí 2021 um pouco quebrado, 2022 ainda um pouco, muitas pessoas ainda evitavam, né, consumir ou sair, passear, enfim, isso gerar economia, rolar, né? 2023 realmente foi esse ano que as pessoas, né, já vacinadas, já meio que controlado o fim da pandemia e as pessoas passaram de vez a revivenciar, né? E aí injetar mais. Nesse ponto, assim, esse ano de 2023 no total, era o esperado de crescimento logo em seguida? Ou ainda tem, e a gente espera daqui a 5 anos, 3 anos, tem uma expectativa de que as coisas retomem, pelo menos ao patamar que era antes da pandemia? Como é que se mostra esse cenário? A gente vem observando que esse processo de recuperação e de retomada, ele vem sendo de forma gradual. Né? Em alguns setores de atividade você já observa a necessidade de novos investimentos em formação bruta de capital, em outros setores não, o nível de ociosidade ele ainda é latente, principalmente o setor industrial. O setor industrial ele vem num nível de recuperação muito abaixo daquilo que se espera, ou daquilo que se deseja para os próximos anos. Ou seja, você está tendo um crescimento mais significativo do segmento do agronegócio e ele vem se mostrando isso ao longo dos anos, né? Tanto que é o segmento que mais cresce e como segundo, né, principal mecanismo de crescimento, o segmento de serviços, que hoje, né, ele é quem domina, né, a geração de riqueza da nossa economia. Mas você precisa também do setor industrial e de melhoria da estrutura e da competitividade do setor industrial. Então esse talvez seja aí um dos grandes desafios também, gerar e fortalecer a competitividade do setor industrial para os próximos anos, para que, em paralelo com o segmento de serviço, em paralelo com o segmento do agronegócio, ele também consiga gerar e agregar valor. Por quê? Porque a economia brasileira ela produz bens primários, né, que a gente chama de commodities, e a gente vende muito commodities, mas a gente tem que começar a agregar valor a essa produção e não vender apenas a matéria-prima, a gente vender o produto elaborado, o produto acabado. Para isso a gente tem que ter fortes investimentos em competitividade, em infraestrutura, em melhoria em formação bruta de capital fixo, ou seja, máquinas e equipamentos que a gente consiga agregar cada vez mais esse valor e vender lá fora, né, os produtos com maior valor agregado. Agora, isso também não acontece da noite para o dia, então é um processo, né, que tende e que precisa ser melhorado ao longo do tempo. E isso precisa de visualização do setor público, mas também precisa, né, da iniciativa privada enxergar essa capacidade de melhorar isso ao longo do tempo. Ricardo, e no cenário internacional, né, a COP28, as guerras, o que isso de fato impactou na economia nacional brasileira? A gente observou, né, principalmente no primeiro momento lá, quando iniciou a guerra lá, Rússia e Ucrânia, a gente observou impactos significativos, e principalmente no segmento de alimentos, né? Mas ao longo, à medida que os mercados foram se adaptando, né, a uma certa redução de oferta, principalmente do trigo, né, do girassol, de cereais de um modo geral, né, você conseguiu fazer um rearranjo em relação a isso, né? E depois a guerra relacionada
com Israel e o Hamas, mas é mais específico, não tem um impacto tão significativo na economia brasileira. Mas é interessante a gente observar e, à medida que essas guerras buscarem a sua situação de resolução, talvez seja interessante porque você vai ter a necessidade de reconstrução, né, desses países, desses locais. E aí a economia brasileira pode, de alguma forma, ser beneficiada, né, na produção de insumos relacionados com esses mercados. Eu acho que pode estar muito mais relacionado a isso, né, a não ser que você tenha uma contaminação geral dessas guerras, né, ao longo do tempo. Aí você pode ter impactos mais significativos. Mas aparentemente, elas estão ocorrendo de forma isolada, sem uma contaminação geral com as outras nações, com as outras economias e, de certa forma, os impactos eles não vão sendo e não estão sendo tão significativos. Em alguns momentos pontuais em relação a alguns tipos de produtos, combustível e assim sucessivamente, mas a gente não vem observando assim isso de forma efetiva e continuada ao longo do tempo. E na COP28, no caso, esse olhar da sustentabilidade dos países, olhando um pouco mais para cá também, a Amazônia, né, enfim, o que isso de fato na área da economia impacta aqui para a gente? Isso pode ter um impacto significativo e o estado do Ceará talvez seja um dos grandes impactados em relação a isso, em função de um crescimento continuado de demanda por energia sustentável, né? E o estado do Ceará é uma das pontas, né, do fortalecimento do desenvolvimento dessa energia sustentável, ou seja, a gente pode se beneficiar muito disso. Ou seja, a tendência é o fortalecimento cada vez maior de energias sustentáveis. Hoje a gente já tem uma base energética aí de energia dos ventos, já representando 14% da produção de energia no país, e a tendência é você ter um crescimento mais significativo da energia dos ventos, da energia solar e do hidrogênio verde, ou seja, você mudar a base de produção energética, né? E o estado do Ceará ele pode ser um dos estados que mais vai se beneficiar, o Nordeste como um todo, né? E isso pode potencializar o que está atrelado a isso, que é a indústria verde. Ou seja, à medida que eu começo a gerar uma base energética muito forte e aquilo que vem sendo produzido por trás é com base nessa energia verde, eu posso começar a dizer que eu tenho uma produção verde mais sustentável. E aí você pode, de repente, garantir uma competitividade desse setor industrial que vai produzir com base de uma energia verde. E isso daí pode potencializar diversos setores de atividade que vão utilizar essa energia como base da sua transformação. Ricardo, e falando em Ceará, né, como é que é o balanço que você faz desse ano aqui no estado do Ceará? A gente viu aí molécula de hidrogênio sendo lançada, a gente viu navio sendo movido a hidrogênio verde, a gente já está vendo toda a movimentação de carros elétricos, né, de carros que utilizam também desse combustível, já observando para o futuro. Como é que foi essa movimentação do estado do Ceará nesse sentido, né? Não só desse olhar diferenciado que você falou, mas também sobre a visão dos investidores para cá? É uma visão bem interessante, né? Visto que você já está observando a potencialidade desses investimentos, os protocolos de intenção que já são bastante significativos, a tendência de investimentos muito grandes, ou seja, como você falou, você já tem uma molécula sendo produzida, como produz, e esses investimentos eles só tendem a crescer e de uma escala muito rápida. Por quê? Porque você tem como produzir energia através dos ventos, você tem como produzir energia capturando do sol, você vai ter a transformação da água, do mar, e aí você vai juntar e produzir isso, então você vai ser um grande exportador dessa energia, não só utilizando dentro do parque industrial, mas também vendendo para fora, né? É interessante a gente observar que o estado do Ceará tem um mecanismo de exportação bem significativo, que é o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e que tem como principal parceiro o Porto de Roterdã, ou seja, ele é o canal de distribuição dessa energia em toda a Europa. Ou seja, você vai produzir e já ter um mecanismo de distribuição naquele principal demandante, né, dessa energia, né? Anteriormente você falou, e a guerra, né?
a guerra entre Rússia e Ucrânia gerou o quê? Gerou o direcionamento de novos investimentos em energia. Por quê? Porque a Alemanha é um dos principais demandantes de energia do mundo. E a base de energia deles é importar petróleo ou gás da Rússia. E eles querem perder essa dependência do gás russo e do petróleo russo. E como é que eles fazem isso? Absorvendo uma nova energia que não necessariamente está concentrada ali próximo. E o hidrogênio verde talvez seja, né, essa base energética que busca suprir parte dessa demanda. Então, os investimentos eles devem vir nesse direcionamento e o estado do Ceará talvez se transforme, né, em uma economia de crescimento rápido à medida que esses projetos, né, eles se maturem ao longo dos próximos anos. Ou seja, a próxima década da economia cearense ela pode ser uma década de virada de chave e transformar a economia do estado do Ceará, talvez a principal economia da região Nordeste. Ok, Ricardo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.